Esse é o programa que vocês mais gostam, é o Teólogos do Twitter, onde eu respondo tweetadas ou tiktokadas e facebookadas e instagramadas, aí vocês que mandam aí, mas vocês me mandam no Twitter de pessoas que geralmente não são pastores ou algo assim, de gente falando sobre Deus aí na cultura aí em nossa volta. Eu tô meio de lado aqui porque tô lendo aqui no computador dessa vez. A galera tá mandando o próprio, agora que a galera tá mandando as próprias tweetadas. Band gaiato. Olha, band cabo safado. Então aqui da Bru, se todos nós somos filhos de um único Deus, então todos que transam estão cometendo incesto? Sabia que na igreja primitiva esse foi uma das coisas que foram usadas para perseguir cristãos? A gente tem relatos que cristãos eram chamados de ateus porque eles não tinham deuses físicos para adorar. Eles eram chamados de canibais porque eles estavam comendo o corpo e bebendo o sangue de um tal de Cristo aí, que era uma referência à ceia, né? E diziam que nós éramos incestuosos porque o pessoal ficava casado com as irmãs. E, bom, não é incesto, obviamente, porque o incesto ele é um ato de você transar mesmo, ter coabitação sexual com alguém que é irmão de sangue, certo? É irmão fisicamente falando, que tem ali um DNA parecido. Isso gera até, se for algo fecundo, gera até uma série de problemas para a criança. Isso é incesto. Nós somos todos irmãos em outro sentido. Somos irmãos porque nós somos filhos de Deus, e isso não nos faz incestuosos porque nós não somos irmãos no sentido que o incesto estabelece, que é a incestuosidade. Então, é engraçado, ótima tiradinha, mas não faz nenhum sentido. Marcaram uma das respostas aqui dizendo assim, ó. Até porque Eva não foi a primeira mulher de Adão, e sim Lilith, mas ela se recusou a ser submissa e foi pro lado de Satanás, o que não tá errado. Então, como a Bíblia foi altamente deturpada pela Igreja Católica na Idade Média, nós não temos certeza de nada. Tá tudo errado aqui, tá? Primeiro, Eva foi a primeira mulher segundo o relato de Gênesis, tá lá. Lilith é cabala judaica, é outra parada, é uma parada extremamente posterior, escrito depois, não faz parte da escrita do Antigo Testamento. Ir pro lado de Satanás, por definição, tá errado, tá? Satanás representa aquilo que há de pior, aquilo que há de mal em praticamente toda a cultura, em praticamente toda a leitura do Antigo Testamento. De uma leitura cristã, ele tá falando aqui do cristianismo de alguma forma, da leitura judaica também das coisas, o lado de Satanás é um lado errado. Então pronto. A Bíblia não foi deturpada pela Igreja Católica. A gente tem um mini curso gratuito aqui no YouTube, Marcelo Berti, mostrando como nós conhecemos os originais da Bíblia, tá? Nós conhecemos os originais através de crítica textual. Então é só você assistir ali nossas videoaulas com Marcelo Berti e a gente resolve esse problema, porque nós podemos sim ter certeza. Quem não tem certeza de nada é quem não foi estudar. Você tem preguiça de estudar, aí você não tem certeza de nada. Você vier atrás do conteúdo, assistir as aulas que a gente colocou aqui de graça, não gasta nem dinheiro. Você consegue entender, então, os originais da escritura. Saem dessa loucura aí, tá? Tem um aqui da Rede Fale, nossa, isso aqui é um negócio maravilhoso. Ao falar sobre abuso sexual no contexto religioso, um teólogo ultra conservador, eita, vindo de pessoal de extrema esquerda, todo mundo é ultra conservador, elenca como motivo do abuso sexual a roupa e a vida sexual da vítima como causador da violência. Não, a culpa não é da roupa ou da vítima ter fama de promíscua na comunidade religiosa 2D de teologia. Essa sua fala, e tão somente, é a reprodução da cultura de estupro, em caps lock, né? Cultura de estupro, TM, só falta. Recorrente do machismo estrutural. Que vergonha! Que vergonha! Pena que eu não disse isso, né, Rede Fale? É interessante como os ambientes de extrema esquerda são tão acostumados a argumentar com o fígado que eles não conseguem nem entender o que eles estão lendo mais. O que eu argumento sobre a live do Anderson Silva, eu digo que pastores, muitas vezes sabendo que mulheres de vida tida por promíscua ou de vestuário um pouco mais aberto, digamos assim, em comunidades religiosas mais tradicionais, são mulheres mal vistas pela igreja. Então, como são mulheres muitas vezes mal vistas, eu nem tô fazendo juízo de valor sobre isso, nem fiz juízo de valor sobre isso ainda, mas por essas mulheres serem mal vistas nessas comunidades, são mulheres que têm menos peso de testemunho se entrarem em conflito com o pastor. Então, se elas são seduzidas pelo pastor ou são abusadas pelo pastor, para um pastor usar de desculpa que na verdade foi ela que tentou alguma coisa, ou que na verdade aquilo é mentira, que aquilo é falso, numa comunidade que vai tratar essa mulher como uma mulher menos respeitável do que o pastor, essa mulher se torna mais vulnerável nessas comunidades. E isso é um problema. Essas mulheres devem ser tratadas também e recebidas também, porque pastores vão se aproveitar dessas mulheres, porque nossas comunidades muitas vezes vão privilegiar o pastor pela sua reputação do que mulheres que muitas vezes não têm reputação na comunidade por causa de alguns estereótipos de vestuário ou de comportamento. Eu digo isso, e aí o que é que a Rede Fala entende? A mulher tá sendo estuprada porque usa saia curta. A mulher tá sendo estuprada porque transa com o povo por aí. Eu não tô argumentando isso. E quando eu tentei explicar pra eles também, o que é que eles usam como resposta? Porque todo mundo viu que eles estão tirando do contexto da minha fala. Você entra lá no Twitter, tá todo mundo lá dizendo, gente, vocês estão malucos e tal. Só quem tá apoiando é a galera que faz parte da Rede Fala, que é uns 3 malucos aí que apareceu. Aí ele tenta me mostrar um artigo, tá vendo? Ó, exposição na Bélgica traz roupas de vítimas de estupro pra romper o mito de culpa da mulher. E ele ainda posta de novo aqui, ó, pessoal da Rede Fala. A questão é muito simples, 2D
teologia. Atribuir como parte do modus operandi do abusador a roupa de uma mulher não passa de um mito. Eu não tô falando de roupa, ô caba, eu não tô falando de roupa. Eu tô dizendo que existe uma cultura que desprivilegia essas mulheres nas comunidades religiosas quando elas entram em conflito com os pastores, justamente por causa de certas compreensões de comportamento social que são comuns às comunidades religiosas, e muitos pastores abusadores se aproveitam disso. Não é da roupa, se aproveitam do fato de que essas mulheres muitas vezes não são engajadas na igreja, não têm muitas amizades, são mal vistas por outras mulheres, e por isso elas acabam vulneráveis nessas comunidades. Não tem nada a ver com roupa, ou para de fingir que eu tô falando de uma coisa que eu não tô, certo? E veja, vocês estão fingindo que não entendem o que eu tô dizendo? O juiz vai entender, certo? Que o juiz certamente é uma pessoa mais estudada que vocês, que tá menos preocupado com isso. Isso aqui, já printei tudo, já mandei pra minha advogada, a gente vai conversar sobre isso aqui em juízo, tá bom? Vai ser maravilhoso vocês pregando a pecha por aí de que eu sou alguém que passa pano pra abusador. É uma loucura. O que me parece é que essa galera de extrema esquerda não quer aceitar que pessoas conservadoras defendam pautas justas que eles se apropriaram. Então quem é que pode falar contra o abuso de mulheres? É a galera de esquerda. Então se um pastor conservador aparece falando contra o abuso de mulher, eles têm que acabar com a reputação desse cara pra parecer que ele não tá falando isso, que ele tá falando outra coisa, que é pra poder só eles poderem defender as mulheres. Parece que eles não estão preocupados então em defender as mulheres, eles estão preocupados unicamente em serem os arautos da moral dessa pauta que eles tomaram pra si. Ou seja, eles estão simplesmente usando as mulheres pra poder estabelecer uma ideologia e não louvando, que bom que pessoas de outros espectros políticos estão também defendendo a pauta de defesa da mulher. Isso que pra mim é uma canalice sem igual. Já tá tudo encaminhado pro meu advogado já, eu vou ganhar um dinheiro em cima desse povo. TikTok, gente, os TikToks são os melhores. Esse povo todinho que você falou foram anjos jogados dos céus, vai entender. Peraí, cadê o som? E o seu Deus, Javé, Jeová, etc., em outras culturas é considerado um demônio? Pesquisa aí, gnosticismo. Ele inclusive é chamado de demiurgo. Então, não é bem isso não, tá? Dizer que Javé é considerado um demônio no gnosticismo é falso, tá? O gnosticismo, ele não usa as categorias do Antigo Testamento para falar sobre divindade. A ideia de demiurgo, né? Demiurgo, literalmente no grego, fala daquele que trabalha para o povo, né? No gnosticismo, diferente do platonismo, fala de uma divindade, de um ser divino mal que criou todas as coisas. Isso é uma outra religião, tá? Não é o modo como os gnósticos enxergam o Jeová do Antigo Testamento. Para os gnósticos, Jeová não existia. Eles tinham outra religião, outra visão do mundo, e por isso esse demiurgo era a figura demoníaca que tinha criado todas as coisas. Agora, existe uma diferença muito grande no modo como se interpreta o que era esse demiurgo dentro do gnosticismo. Você pensa no Evangelho Apócrifo de João, ou pensa na Hipóstases de Arcontes, ou vários outros textos que falam de gnosticismo. Existem muitas visões diferentes sobre como era essa divindade, esse demiurgo. Então, o gnosticismo não era um sistema de crença muito bem sistematizado. Se você for ler Irineu de Lyon, ele escreveu 4 livros na patrística, chamado de Contra as Heresias, onde ele vai refutar o gnosticismo e suas visões de divindade, e não existe nada que aponte para a ideia de que o gnosticismo vê Jeová do Antigo Testamento como um demônio. É outra coisa, é outra religião, então tá tudo errado aí. Você sabia que no hinduísmo tem o Deus que tem as mesmas características do Javé, Jeová, inclusive o nome é até um nome meio estranho? Ele foi expulso do reinado dos deuses porque ele começou a pregar que ele era o único Deus. Era o Deus do deserto. Agora, o hinduísmo não possui um livro sagrado como o Antigo Testamento. As tradições do hinduísmo são tradições que passaram quase que oralmente aí, entre os povos. Agora, tentar usar a fenomenologia da religião do hinduísmo para se contrapor à visão de Deus do Antigo Testamento e tentar até mostrar as várias narrativas, até conflitantes, que existem dentro do hinduísmo para confrontar um texto sagrado como o texto cristão, para tentar relacionar os deuses, de novo, não é assim que você faz religião comparada. Mircea Eliade é um grande nome aí das religiões comparadas. Rudolf Otto é outro grande nome das religiões comparadas. Não é assim que você compara religião, tá? Isso é coisa de neo-ateu de internet. Não é assim que você faz comparação. Como é que você compara a visão de Deus de uma religião como o judaísmo, que possui um livro-texto que narra as histórias, e uma religião que é puramente fenomenológica? E veja, para o hinduísmo não existe mundo espiritual, só existe um mundo material. Como é que você compara essas duas coisas? É muito difícil, você não faz uma comparação breve, fácil e boba como essa do TikTok aqui, tá? Não é assim que você compara histórias. Recitar textos sagrados é ser homofóbico. Praticar a religião dessa forma é ser homofóbico. É homofóbico, tá? Por que é ser homofóbico, então, ser religião desse jeito? Vamos ver. Fui chamado de homofóbico porque citei o texto sagrado sobre prática homossexual. Depende do jeito que você citou. Você pode ter sido homofóbico de fato, usando o texto bíblico como desculpa pra ser homofóbico, ou não, ou é só pessoas lhe perseguindo. Vamos descobrir aqui. Pois é, meus amigos. Como vocês bem sabem, já tive um vídeo que foi excluído por falando que era discurso de ódio e várias publicações no Instagram sobre homossexualidade. Estão sofrendo um ataque também grande. Mas eu vou ser sincero pra vocês, eu não me importo. A dicção desse menino é tão boa, né? É tão boa a dicção dele, eu não me importo.
sei lá, não me importa. Então, né, eu gostei da dicção dele. Fala bonito, né? Fala bonito. Porque eu sei o que Cristo disse pra nós, que por conta dele nós seríamos insultados, perseguidos, caluniados. O problema é que muitos não entendem que não são os cristãos que inventaram que a prática homossexual é condenada como pecado. Foi o próprio Deus. Então você não tá indo a favor de Jesus quando você diz que prática homossexual é certo. Você tá indo contra ele, contra tudo que ele defendeu. Que sim, é a união de um homem com uma mulher. Não adianta querer dizer que a Bíblia não fala isso, até porque vocês mesmos já sabem disso, né? Inclusive chamando a gente de criminoso. Meus amigos cristãos, a realidade não vai melhorar. É por isso que a gente precisa começar a se posicionar. Porque, como eu disse, logo estão querendo queimar as Bíblias, com a premissa de que pensar diferente é crime. Isso me parece um pouco ditatorial, não acho? Por isso eu peço pra vocês me acompanharem no Instagram. Lá vai ter uma live e muito conteúdo sobre isso. É isso mesmo. A pessoa comentou aqui embaixo, logo estão querendo queimar as Bíblias. Tomara! Nossa Senhora, por favor, leva gasolina. A pessoa que compartilhou disse, eu levo 20 Bíblias. A pessoa disse, orgulho de ser crente fóbica. Se tivesse um botão pra assumir com todos os crentes do mundo, eu apertaria 3 vezes pra ter certeza. Quando vai ser a queima de Bíblias que ele comentou? Eu quero ir. Alguém comentou mais embaixo. E ainda falam que a gente tem que ter empatia com essa gente. Certo. O que acontece é o seguinte, se homofobia for o simples fato de você discordar de um comportamento ou achar que esse comportamento é pecaminoso, a gente tá lascado. Aí sim, exclui a religião da sociedade porque tem que acabar com a religião. Porque o cristianismo condena como pecado homossexualidade, masturbação, orgulho, preguiça, avareza. Você tem muita vontade de ser rico? É pecado. Você quer se vingar de quem te humilha? É pecado. Você tem raiva das pessoas no coração? Pecado. Sexo antes do casamento, masturbação, pornografia, tudo pecado. Então, o cristianismo, ele chama de pecado muitos comportamentos que são normalizados na nossa cultura. Eu não entendo porque ninguém tá fazendo marcha pra condenar cristãos são masturbatofóbicos, cristãos são adulteriofóbicos, cristãos são preguiçofóbicos, são orgulhosofóbicos, são irofóbicos, mas somos homofóbicos. A gente não pode mais fazer parte da sociedade porque a gente considera um comportamento que foi normalizado pela cultura como um comportamento pecaminoso. Veja, eu tenho vários comportamentos pecaminosos. O ato de alguém ser homossexual não o torna um ser humano a ser excluído da sociedade, ser desprezado como parte da cultura, não o torna alguém pior, considerando que todos nós, cristãos ou não cristãos, lutamos contra pecados o tempo inteiro. Então sim, a escritura condena a homossexualidade, assim como ela condena vários outros comportamentos que são normalizados socialmente. Uma sociedade livre é uma sociedade que permite que as pessoas condenem comportamentos diferentes. Vocês querem queimar nossas Bíblias, vocês querem nos tirar da sociedade. O que é que os torna mais democráticos do que nós? Não é que acreditamos que o comportamento homossexual é um comportamento pecaminoso. Fácil, você discorda disso, é só não fazer parte de nenhuma igreja. Acabou. Você discorda disso, você sai da igreja. Olha aí, que coisa incrível. Vivemos numa sociedade livre que lhe permite viver onde você quiser, do jeito que você quiser. Ninguém vai lhe impedir. Agora, querer acabar com as pessoas por causa de suas opiniões, isso é loucura. Isso representa uma postura altamente ditatorial, altamente violenta contra outras pessoas. No fim das contas, os fóbicos são vocês, e não a gente. Mesmo se Deus quiser, mas eu não fizer por onde, não vai acontecer. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem uns exemplos aqui que ele cita. Noé, Deus deu ordem, Noé construiu. Deus tinha dito, haja arca, mas não houve. Ok, tudo bem. Deus nos ordena a coisas e Deus espera que nós pratiquemos coisas que ele ordena, porque algumas coisas só vão acontecer através dos meios que Deus dá. Mas há várias outras coisas que Deus ordena, que Deus faz e que acontecem, mesmo sem a gente querer. Veja a linda história de Jonas. Jonas não queria ir pregar o evangelho e Deus enfiou o cabo dentro de uma baleia para ele ir. Não era baleia, né? Era um peixe grande, mas você entendeu. Ou seja, eu entendo o espírito da coisa, a gente não pode só ficar sentado esperando Deus fazer as coisas, a gente tem que agir, mas isso não significa que Deus depende da nossa ação. Deus muitas vezes espera realizar coisas através da nossa ação, mas Deus não é dependente de nós, não. Várias vezes Deus age, né, e faz coisas do mundo sem a gente agir por isso. E a beleza do evangelho se perde quando lemos as cartas de Paulo como uma sistematização completa de um cristianismo normativo, ao invés de fragmentos das reflexões de um judeu que seguia a Torá fielmente e buscava formas de aplicá-la localmente à nova realidade que Jesus inaugurou. Não. Paulo deixa muito claro que ele considera valores da Torá como lixo comparado com encontrar Jesus, como sábado, como ele ser fariseu de fariseus e tudo mais. Paulo tem uma teologia do Antigo Testamento onde ele mostra que a lei de Cristo é muito superior à lei do Antigo Testamento, onde a nova aliança é muito superior à velha aliança. Então Paulo não era só um cara tentando aplicar a Torá fielmente, ele era um cara apresentando o evangelho de Cristo Jesus. Agora, claro, ele não apresenta como algo sistematizado. O que a gente tem é Paulo falando às igrejas acerca do evangelho e explicando o evangelho a realidades circunstanciais. Isso não significa que não seja um cristianismo normativo. Era normativo para aquelas igrejas que estavam recebendo aquelas cartas, e a gente busca a normatividade para nós a partir daí. Então aqui tem algo completamente errado, completamente falso sobre o que Paulo tá fazendo. Tem aqui do Flash Crente. Normalizem o irmão chegar na igreja e não dar a paz do Senhor para ninguém, porque às vezes a gente só quer falar com Deus e com mais ninguém.
Tem momentos na nossa vida que a gente precisa de um tempo, de um espaço pra falar com Deus, ok. Mas isso dá pra fazer em casa, né? Se a gente vai pra igreja, o que a gente precisa é justamente da ajuda, do apoio, da presença, da percepção dos irmãos. Os irmãos têm que nos perceber na nossa dor, na nossa tristeza, pra vir poder nos servir com o evangelho. Então, acho que não, viu? Acho que não tem que normalizar você ir pra igreja e ficar trancado sozinho na sua. Você tem que ir pra igreja e deixar que as pessoas entrem na sua vida. Isso é fundamental. Normaliza não, viu, Flash Crente? Normaliza não, por favor. Olha o TikTok. Prática homossexualidade, cara, é querer uma passagem VIP direto pro inferno. É um cara comentando, é um TikTok comentando, não podia ser pior. É um TikTok comentando um TikTok. O que é que vocês estão fazendo com a minha vida, gente? Pelo amor de Deus. Eu não vou comentar um TikTok que comenta um TikTok. Você me perdoe. Eu tenho um limite. Comentar TikTok que comenta TikTok é demais. Na Bíblia tá escrito que você não pode cortar barba e cabelo. Que você não pode comer carne de porco ou carne mal passada ou gordurosa. Que você não pode interromper o coito. Usar camisinha. Isso é mentira, tá? Esse negócio de interromper o coito não tá na Bíblia não, tá? Vamos voltar aqui. Que mulher tem que usar véu na igreja, mas o povo só lembra da parte homofóbica. Ou chegar no churrascão dos crentes e aterrorizar. Vai ter que comer a carne bem assada e seca. Não pode ter uma gota de sangue nem gordura. Lembrar, meu povo, Antigo Testamento, Levítico. Levítico não foi escrito para a gente cristão gentil, não judeu, praticar. Levítico foi escrito para o povo judeu dentro de uma cidade-estado que nós não vivemos. Nós somos outro povo. O problema é que homossexualidade não é condenada só em Levítico. Se só fosse condenado em Levítico, provavelmente não teria problema. Mas não é, certo? Existem várias outras passagens. A Bíblia inteira apresenta a heteronormatividade e o Novo Testamento condena várias vezes a homossexualidade como pecado. Então para com esse argumentozinho besta de que veja várias leis cerimoniais do Antigo Testamento que vocês não cumprem. E a gente não cumpre mesmo. A gente fala de homossexualidade porque textos que são válidos para o Novo Testamento e para a comunidade gentílica e não judaica condenam a homossexualidade. Então vamos sair desses argumentos dos anos 2000. A gente já avançou aí um pouquinho, certo? Oi, neném! O que foi? A mão? Quer um beijinho na mão? Tá dói? Mas tá gravando, viu? Respondendo gente doida da internet. Tem um aqui do Victor de Castro. Minha filha tá aqui atrás agora, eu vou gravar com minha filha aqui. Se sua religião não concorda com a prática homossexual, é ela quem tá errada, não a gente. Então, ou você muda a religião, ou muda de religião. Porque perpetuar esse pensamento em 2021 é mais que ultrapassado, é crime. Por que aqui a condenação de uma prática deve ser modificada simplesmente porque a cultura de um momento crê nisso. A condenação de uma prática não é uma condenação violenta. Homossexuais não devem ser espancados, não devem ser expulsos da sociedade. O comportamento é um comportamento condenável pela religião, como vários outros comportamentos que existem em sociedade. Por que é que só esse precisa mudar? Então, por que é que a religião tem que mudar? Vamos fazer o seguinte, você é homossexual, você pode mudar de religião. Você pode procurar uma religião que lhe aceite, você pode achar nenhuma religião, você pode viver a sua vida como você quiser e condenar que a religião exista. Condenar que a religião exista, que tal? Você pode condenar que a religião existe, tá condenando aí. Então ou você muda a religião ou muda de religião. Que tal ninguém mudar e cada um seguir aquilo que acredita e continuar crendo nos seus valores baseados naquilo que achar melhor? Porque eu posso achar homossexualidade pecado e eu não vou na sua casa lhe encher o saco. Mas a partir do momento que você acha que minha religião é crime, aí meu brother, aí você tá propondo um tipo de sociedade persecutória. Aí você me pergunta, quem é que no fim das contas é o intolerante nisso tudo? Parece ser você, não a gente. O cego vê, ele não tá necessariamente fazendo o cego ver no sentido de pisquei e agora você passou a enxergar. O cego é uma metáfora. É alguém que estava muito bitolado e cego de alguma coisa, de raiva, de ódio, de algum pensamento, sentimento, de ganância, de alguma coisa, e ele foi lá, entrou no coração da pessoa e pum, conseguiu fazer o cara enxergar o mundo de uma outra maneira, em outra perspectiva. A Bíblia é feita de parábolas. Não dá pra você levar no pé da letra. Entende? Eu vejo dessa forma também. Não, Tico Santa Cruz, certo? A cura do cego é um milagre. É descrito no texto como um milagre, como um ato sobrenatural que Jesus traz para mostrar a sua grandeza, provar que ele é Deus, o Deus encarnado. Existe justamente como uma forma da gente compreender o amor de Deus pela humanidade, trazendo visão a pessoas cegas, curando doentes. Você não pode transformar em metáfora tudo aquilo que não é metáfora. Existem parábolas na escritura. Jesus conta, Jesus vai e conta-lhes uma parábola. Você tem um texto literal e esse texto literal conta dentro da sua narrativa justamente isso. Então não é parábola, não é porque o cego na verdade é uma pessoa bitolada, não é que o aleijado é o quê? Uma pessoa que não consegue chegar nos seus objetivos. O endemoniado é o quê? É uma pessoa com raiva? Pães e peixes que ele multiplica é o quê? É dar comida para faminto. É isso. Gente, isso não é isso. Ler a escritura não é assim. Parem de ler a escritura como se ela fosse uma profecia de Nostradamus cheio de palavras intrincadas. Não, é um texto simples, feito para ser lido por pessoas simples. Então esse foi o Teólogos do Twitter dessa semana. Tem vídeo aqui toda terça e quinta-feira, sempre 10 horas da manhã. Cheiro no seu cangote e até a próxima.